Normal. É o seguinte, a gente precisa também entender que a cultura, ela evolui. Sim. E ela muda. Então, coisas que eram socialmente reprováveis antigamente, hoje não são mais. E coisas que hoje são socialmente reprováveis, na época não eram. Então, o que eu quero dizer, vou dando um exemplo. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, hoje, precisava levar uma surra e ir para a cadeia. Sim. Né? Olha a live caindo só porque eu falei que ele precisava levar uma surra, mas bom, vocês entenderam que foi metafórico, tá, galera? Ou não, mas... Mas mais 70 anos que ele morreu, então tá tranquilo. Então tá beleza, mas assim, Monteiro Lobato hoje seria um racista, ele iria pra cadeia. Hoje, sim, um livro do Monteiro Lobato deveria ser censurado. Hoje, se é escrito hoje. Só que ele é um retrato daquele tempo. Isso quer dizer que a gente tem que bater palma? Não. A gente tem que ter visão crítica. Né? Que nem eu brinco com o pessoal assim. Acho que eu nunca cheguei a te comentar isso, mas é uma fala muito polêmica que eu tive, que na época algumas pessoas não entenderam, não tenho problema de repeti-la mesmo assim, que é o quê? Cara, monumento aos bandeirantes, monumento a cara que foi racista, tudo. Eu sou a favor daquilo tá lá. Aí o cara, como assim? Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter consciência que um dia a gente fez parte de uma... que um dia a sociedade que a gente fez parte foi capaz de aplaudir aqueles caras. A gente tomou aquilo como exemplo de ser humano. Olha que absurdo. A gente pegou escravagista e aplaudiu como se fosse exemplo, a ponto de fazer monumento. E por que eu acho que isso tem que estar lá? Aquilo tem que estar lá, porém, não como uma homenagem, mas como uma crítica a quem nós fomos, e com todo um background de educação para conscientizar as pessoas de, olha o que a gente foi, olha como hoje é revoltante aquilo tá lá. Mas é claro que, infelizmente, isso daí a gente está perseguindo quase que uma utopia cultural, que, infelizmente, eu acho que isso nunca vai chegar, por isso que eu também não critico quem pôs fogo no Quincas Borba e essas coisas. Então, são questões bem complexas mesmo, e por incrível que pareça, quando a gente fala de história, né, e aí eu sempre faço essa crítica, porque eu mudei, né, também com a forma de ver as coisas, né. Eu falo biblioteca, cara, eu cresci dentro de uma biblioteca, meus pais trabalhavam, eu desde criança eu frequentava bibliotecas, né, de ficar às vezes a tarde toda, com 7, 8 anos de idade, na Cecília Meirelles, em Santo André, aqui, lendo livro. Então eu li muita coisa, né. Quando meu pai ficou desempregado numa grande greve, começou a faltar as coisas em casa, no barraco que a gente morava, eu fui para a biblioteca e eu fui entender, com 8 anos de idade, ler, para entender o movimento sindical e por que estava faltando coisa em casa. Entendeu? Por que não tinha mais Danone, não tinha mais chocolate. Então, é lógico, a minha formação foi completamente diferente das outras pessoas e da grande maioria, né? Mas hoje eu olho assim, quando alguém cancela um livro do Monteiro Lobato, eu olho o seguinte, na minha visão, parecido com o que você falou do monumento também, né? O monumento, para mim, tem que estar lá, mas tem que fazer algumas intervenções para chamar atenção e debater o porquê que ele está lá, né? E o livro também. Esse pessoal hoje, principalmente assim, nós vamos bater por isso, principalmente a nova militância da pseudo-esquerda que está aí e tudo, tem que ler Balda Gata para entender o reflexo de uma época. Eu vejo, por exemplo, um monte de gente falando de Luiz Gama, eu estudei direito e todo mundo falava de Luiz Gama, mas ninguém sequer sabia que Luiz Gama nunca foi formado, né? E aí eu falo, como é que você pode citar e falar alguém que você não conhece? Né? No Monteiro Lobato eles tinham que ler, assim como outros escravagistas que tem que ler, entender, né? Eu vou fazer uma crítica agora ao resultado como foi, eu gosto muito de escola de samba, estou muito ligado. Cara, Mário de Andrade, muito da hora, cara. A Mocidade estava espetacular na Avenida. Mas a Vai falou quem era elite, né? Então vamos dar. A gente já passa sempre assim, porque ninguém estuda e vê, aí a gente fica sempre idolatrando os escravagistas brancos da elite. E é esse que é o problema, né? Não que todo branco seja ruim, porque eu sou branco. Mas, cara, tem que entender a história. Eu acho errado cancelar esses caras. Eu acho que tem que ler o livro sem mudar nada para a pessoa poder ver o que acontecia na época.
Imagina daqui 50 anos, se eu cancelar toda a história do Bolsonaro. Como é que o cara vai entender tudo que aconteceu na pandemia, as mortes e tudo, se eu não tiver livro nenhum fazendo a história do Bolsonaro? E os novos historiadores não estão escrevendo, estão cancelando ele da história. Sim, porque não é você apagar a história, né? É interessante que isso daí, ó, essa ideia de apagar a história, ela começou justamente o quê? No Império Romano. Que eles apagavam a cidade, jogavam até sal na terra para não crescer mais nada lá, para dizer que lá nunca teve nada, né? Para apagar, ou seja, você apaga a história. E o que aconteceu com o Império Romano? Primeiro que foi um império, né? Ou seja, não foi exatamente o momento mais igualitário da história. E segundo que ele acabou ruindo pela própria podridão, né? E quando a gente entra nisso daqui, é uma coisa muito importante. A história não se apaga, a história se estuda. Sim. Né? Então, assim, a gente não vai... É um tiro no pé você apagar essa história. Porque você precisa entender como é que a gente chegou a esse nível de não negar. É que nem uma coisa que... Olha só, eu indo para outra polêmica aqui, mas eu acho que talvez você concorde comigo, e se não concordar também, sem problema, porque a gente está aqui para isso. Por exemplo, uma coisa que eu pessoalmente não gosto, de chamar a favela de comunidade. Também não chamamos. Por quê? Aqui. Porque comunidade é qualquer comunidade. Uma comunidade mórmon, uma comunidade indígena, uma comunidade agrícola. Agora, favela, como habitação humana, irregular, periférica, com as características que tem, isso daí, o que deduz essa palavra é favela. Então, chamar de comunidade não vai deixar a favela deixar de ser favela. Não. Reurbanização e políticas públicas vão fazer a favela deixar de ser favela, não chamá-la de comunidade. Né? Então, e eu acho que a gente está fazendo isso muito, e nesse ponto é uma crítica minha para a esquerda, nesse ponto. Né? Então, não é porque eu usei a palavra denegrir que eu sou racista. Até porque a gente já até falou disso, gente, vou dar um contexto aqui, só rapidinho. Denegrir vem do verbo latino denigrare, que significa deteriorar, tá? Então, não tem nada a ver com a origem racista, não é de deixar negro, não, tá? Isso daí é fake news, tá? Mas só para dar um contexto. Mas então, não é eu usar a palavra denegrir que vai me tornar um racista. É eu não respeitar o meu próximo por ele ter uma outra cor, ou uma outra etnia, né? E a gente está em algum momento a gente perdeu, né? A gente se perdeu nessa conversa, né, cara? A gente começou não posso chamar favela de comunidade, não posso chamar o negro, o preto de negro ou preto, porque eu tenho que criar um termo que seja mais... Não, cara, eu tenho que tratar com respeito, não é o nome. Não é o nome, é a intenção por trás do nome, né? Exatamente, mesmo porque a gente vai para o campo legal. A lei não fala o que é, a lei fala de dolo, né? E é isso que ninguém entende, a questão é o dolo, né? E nesse campo de favela, por exemplo, ou qualquer outra coisa, eu falo, nossa, que legal, gente. Vocês não estão mais chamando favela de favela, então quer dizer que agora aqui na favela não tem mais ninguém passando fome, não tem mais ninguém doente sem atendimento, não falta água, não falta luz, está tudo perfeito só porque chamou comunidade, né? E é isso que dá a impressão, né? Ou então quando eles falam que a favela foi urbanizada, aí eu falo ao pessoal, gente, sabe o que é urbanizar a favela? Os caras passam, como aqui onde eu moro foi feito antes de eu vir para cá, antes de eu vir para essa, cimentar as ruas, né? Cimentar as vielas e os becos. Agora, cimentar para mim é tranquilo, cara, né? Agora, se você é cadeirante ou pega a minha esposa, por exemplo, que tem problema no joelho, cara, isso aqui é um inferno para você conseguir sair, né? Então, assim, urbanizaram, veio o político, inaugurou, urbanizou, resolveu os problemas, mas não vem, continua, né? Mudou seus nomes e fez as propagandas. A gente volta naquilo que você perguntou, né? Lá no começo. Quem fez isso? Cara, foi a mídia que fez, que propagou todo esse preconceito no metal e em outras coisas, e continua até hoje propagando preconceitos e ideias duvidosas, né? E eu nem falo de uma nem de outra emissora, né? Mesmo porque onde vai a importância de se ler? Eu lá atrás, eu fui aprender sobre o chanceler de propaganda de Hitler, que é o pai do marketing,
e que escreveu todo como que é o marketing, cara. Eu fico olhando, seja o Bolsonaro tomando leite na live, ou o Lula fazendo alguns gestos e fazendo tudo mais, cara, tá ali, cara, foi o chanceler nazista que escreveu para fazer aquilo. Mas como ninguém sabe, porque os caras não vão ler esse cara nazista. Tá, então não lê, cara, só que você não aprende, você não tá vendo que estão te dominando, né? O combate, né, fazendo uma metáfora com guerra, né, cara, a arma mais importante de uma guerra é a informação. Exatamente. Né, e na hora de ter informação, você não pode ter preconceito, você tem que aceitar todo tipo de informação. O que você vai fazer com essa informação a cunho pessoal é que vai determinar seu caráter. Sim, né? exatamente. Né? Então, não que eu esteja dizendo para o pessoal ir ler Mein Kampf, não é isso que eu estou querendo dizer para a galera. Ao contrário, se encontrar Mein Kampf por aí, queime. Mas o que eu quero dizer entenda sempre a parte histórica, entenda justamente para julgá-la. Sim. Justamente para julgá-la. Ninguém está defendendo o Bandeirante por ser escravagista, ao contrário. Uhum. Ao contrário. Mas a gente tem que saber a importância disso ter existido para a gente justamente ter vergonha de quem a gente foi. Então, e essas questões de leitura de história é sempre bem interessante, por isso que eu sou contra cancelar qualquer tipo de conteúdo, né? A gente tem o grupo de rap da casa, né? Que também vale uma entrevista com os caras, porque apesar de eles serem rap, as letras são anarquistas e punks, que tem uma lista que chama Minha Luta, porque o Vital ele leu o Mein Kampf e ele pegou e adaptou aquilo não falando contra a luta do Hitler. Falando ali, ele, cara, foi superficial, a nossa luta real é essa, né? Mas ele precisou ler para fazer um contraponto, é lógico, né, que tem que ler com uma outra consciência. E ultimamente eu tenho dito para todo mundo, cara, para ler a Obsolência do Homem. É um livro de um judeu que lançou em 1956, o Gunther Anders. Cara, ele tem um pequeno texto que chama isso, na Obsolência do Homem, que ele, nesse pequeno texto, ele simplesmente, em 56, ele preveu exatamente tudo o que está acontecendo hoje, inclusive esse debate que nós estamos tendo. É muito louco. Cara. Sim. Cara, é muito legal, né? Um outro que fala um pouco sobre isso é o Antônio Gramsci, né? Que vale a pena também recomendar para a galera. Sim. E, cara, é muito legal isso, porque, assim, parece quando você fala assim, por exemplo, que o cara leu Mein Kampf, parece que o cara é nazista. E não. Sim. Às vezes o cara só foi lá buscar, entender o que é que ele precisa combater. Então, galera, quando a gente está falando isso, é o seguinte: não é que a gente quer que vocês tenham essa ideologia, não. A gente quer que vocês saibam o que vocês precisam combater. Sim. Porque é como aquele cara que quer combater o cristianismo, ele vai ter muito mais argumento contra um cristão se ele souber o que o cristão acredita. Se ele ler a Bíblia. Se ele ler a Bíblia. Eu, infelizmente, eu vou ser sincero, eu nunca li a Bíblia. Por que eu falo infelizmente? Porque se um dia eu sentar na frente de um cristão e ele usar a Bíblia para me contestar, eu não vou conhecer o campo de batalha. Sim. Né? Então eu falo, conheço o campo de batalha, né? Agora vamos para Sun Tzu. Eu ia falar agora, vai para a arte da guerra, cara, que aí é outra coisa muito maluca, né? Que aí o pessoal vai me bater por isso também. Gente, qualquer livro de autoajuda, qualquer coach motivacional, qualquer um, o cara parte da arte da guerra. Então, por que eu vou ler um livro motivacional se eu posso ler o pai dos livros, né? Eu sempre digo isso para todo mundo, né? O pessoal me xinga muito por isso, né? Porque eu falar isso, mas você quer tirar o emprego dos coaching? Não, só estou dizendo que é bom você ler o livro lá. Mas para entender, né? Se você precisa de alguém que te explique e dê uma aula, cara, você vai lá, mas lê o livro mãe primeiro, né? Tipo alguém que quer ser pastor e não lê a Bíblia, como é que ele vai pregar, né? E nós que assumimos uma luta cultural, a gente precisa saber como é que pensa quem a gente está combatendo. Exatamente, é o que o fala, né? Conheça seu inimigo e não perderá nenhuma batalha, mas conheça seu inimigo e conheça-se a si mesmo. Acho pior, né? Que é a pior, porque muitas vezes, né, a gente não pode ter medo, não é você ler, sei lá,
não é você ler Monteiro Lobato que vai te transformar num racista. É você ler Monteiro Lobato sem critério. E concordar com o que ele fazia. Exatamente, e concordar. Se você estiver lendo lá para você buscar peças de embasar o seu racismo, você vai achar. Né? Fato. E esse a gente volta da origem da conversa. Fala, se o cara for escutar metal, né, para ele achar dentro do metal, nas bandas, nas falas de músicos, nos gostos de músicos, embasamento porque ele acredita, ele vai achar. Eu assisti uma entrevista esses dias do Paulo Xisto, cara, que ele fala da turnê que eles fizeram, né, Sepultura e Pantera, e da festa que foi feita na casa dele nos Estados Unidos com os caras. E aí o João Gordo fala sobre, mas os caras, aí o Paulo fala, não, mas nessa época os caras nem mostravam que eram nazistas, o Anselmo nunca falou nada disso, né? Mas não dá de fez um gesto, repetiu no outro momento e aquilo repercutiu de monte, né? Talvez seja que ele esperava um momento certo para se assumir, ou sei lá. Tem cara que bebe e fica leve, tem cara que bebe e fica nazista, né? Mas se o cara procurar, ele vai pegar uma foto, tá vendo? O Phil Anselmo é nazista. Eu tô certo, né? Depois ele conta. E é isso que eu falo, tem que escutar todas as bandas, mesmo as que têm discurso de ódio, tem que ler todos os livros para você entender e poder falar mal ou bem, ou se você não escutar, não dá para entender. Tanto moleque que vou só num trechinho, aqui do lado, Mal mora a 1 quilômetro da minha casa, Mal do Garotos Podres, cara. Ele tem nos anos 80 uma música extremamente preconceituosa como o Nordestino, mas aí eu quero fazer um adendo. Anos 80 no ABC, não era só ele, era eu, era todo mundo, porque realmente se pregava que o Nordestino vinha aqui e tirava nosso trampo. Depois a gente foi vendo que quem tirava nosso trampo não era o Nordestino. Pelo contrário, os caras escravizavam os nordestinos, põe os caras para limpar esgoto, para limpar as coisas, coisa que a gente não ia fazer, porque a gente olhava, mas a gente não está passando fome, por que eu vou limpar esgoto? Entendeu? Então, a época fez com que o adolescente pensasse, mas a gente evoluiu, né, cara? A gente evoluiu, e assim vai. Espero que continuemos evoluindo, né, cara? Também. Tem esse ponto. Marcião, cara, eu tinha te comentado aqui também offline que a gente ia tentar fazer uma primeira parte de meia hora, 40 minutos, já deu mais de 1 hora, cara. Sim, cara, é um assunto que rende, então, né? Eu vou já chamar aqui o final do programa, mas antes de eu encerrar, eu gostaria mesmo de te convidar para a gente repetir isso. Vamos. Porque eu acho que assim, esse nível de autodebate com todo esse cuidado de contexto histórico, cultural, eu acho que isso pode ser muito proveitoso, eu acho que valeria a pena a gente repetir. Então, estou, primeiro de tudo, já te fazendo o convite para a gente eventualmente repetir esse bate-papo mais vezes. O pessoal que está assistindo, eu vou pedir para deixar comentário aqui, do que vocês gostariam que a gente abordasse numas próximas, porque o legal, assim, de trazer alguém que nem o Márcio, é que a gente sai só da parte cultural, da parte, vamos dizer assim, do miolo da cultura, e a gente vai para um contexto sociológico, um contexto histórico, um contexto de vivências pessoais, né? E eu acho que isso enriquece demais, e no fundo a música é sobre isso, é sobre viver a cultura. Então, se vocês gostaram, eu gostaria que vocês, sem medo, vocês viram que a gente não tem medo de polêmica, né? Claro que a gente segura um pouco a onda aqui, porque o canal não é nosso, mas se vocês gostariam de ver um novo programa, por favor, comentem aqui. Marcião, você está sempre convidado, cara. Por mim, isso daí é uma live que a gente faria mensalmente até. Eu vou tá até aí uma ideia. Não sei se você vai poder, mas... Por mim, eu vou dizer que tá tudo tranquilo, pode fazer. Você fala, cara, vamos fazer tal dia do mês, sempre pode fazer. E aí ia ser bem interessante o pessoal que assiste, que curte. Acredito que agora também, como eu vou divulgar nas minhas redes, vem algumas pessoas diferentes do público, né, do canal. Gente, deixa pergunta, deixa sugestão de live, né?
de assunto, porque isso é muito bom, porque como você falou, a gente sair também da nossa zona de conforto, porque é muito da hora falar das bandas, eu gosto muito de saber a história da banda, a história do cara, mas é muito legal também a gente saber o que está acontecendo e o que aconteceu na rua, como foi o movimento, como pode ser, e isso é muito da hora. Responder perguntas, isso é muito legal. Então aí, cara, quiser fazer todo mês... Por mim, fechou. Para mim não tem nenhum problema. E aí eu vou, só para finalizar, cara, eu vou deixar um recadinho, né, para a galera que está assistindo, então, no geral, que é assim, gente, é muito legal a gente, e isso, como o Pedro falando de fazer todo mês, nós vamos abordar isso em algum momento, as questões das junções de movimento nas ruas, né, como estão juntos nas ruas e tudo mais, e para vocês verem, né, eu vim do punk e tudo, e hoje eu estou na executiva do núcleo de hip hop, lá longe da minha cidade, lá em Budas Artes, a segunda cidade no mundo com vocação artística. A primeira a segunda em Budas Artes e a terceira está lá na França, lá na Europa. Olha que bagulho louco, né? E que é legal. Mas, em suma, quando eu cheguei lá, eu trouxe muita coisa do punk, a galera não sabia. Quem gravou o primeiro disco de punk, de rap, foi os cara punk, Scandou, aqueles caras, não sabiam da história que o punk estava na São Bento antes do rap chegar, e tudo mais. Então, assim, e aí quando vai ver, muito cara conhecia pessoal, né? Por exemplo, como muitos caras de rap lá que eu conheço hoje eram amigos pessoais amigos pessoais, né, do Redson, mesmo o cara sendo do punk e tudo. Então é muito louco esse contexto. E aí queria deixar uma frase que, lembrando de dois caras que eu gosto muito, né, que não são do metal, justamente para estimular a galera do metal a fazer mais perguntas, dizer que assim, Capão Redondo e Jardim Ângela foi, durante mais de 10 anos, considerados os bairros mais violentos do mundo. E sabe quais são as crias do Capão Redondo em termos de artista da música? Redson do Cólera, né? E Mano Brown dos Nacionais. Então, cara, então, assim, tenho orgulho de falar favela, porque da favela só sai mestre, em todas as áreas. Todas, né? Aliás, artista bom geralmente vem da periferia. Exatamente. Né? Indiferente de qual arte seja. Sim, exatamente. Cara, é isso, eu agradeço o convite, cara, ficou mais extenso do que a gente achava, mas vai dar pauta para centenas de conversas ainda, e só marcar, me chamou, tô aí, nós vamos lá, ainda a gente chama mais algumas pessoas, de repente, para brilhantar mais o debate e ir fazendo, cara. Cara, vai ser sempre um prazerzão, Marcio, e de verdade, obrigado mesmo pelo seu tempo, se dispor aqui, a gente está gravando numa quarta-feira de cinzas aqui, que é meio feriado, então assim, interrompendo sua tarde aqui para isso, cara, muito obrigado de coração por ter participado, realmente quero repetir isso, espero aqui que o pessoal dê aqui o engajamento para a gente fazer isso, porque eu acho que é um debate muito, muito importante da gente dar segmento. Né? Principalmente para a gente entender que movimento cultural não é inimigo um do outro. O punk, o headbanger, o rap, o hip hop não são inimigos. Inimigos são algumas mentes pequenas aí que tentam jogar uma cultura contra a outra. Mas cultura é sempre aliada, né? Para crescer junto. Exatamente. Então, meu irmão, muito obrigado mesmo. De coração. E com certeza a gente está aí muito em breve de novo, porque é certeza que a galera vai querer. Sim. E, cara, só aquela frase final mesmo que a gente esqueci de falar, cara, quem conhecer, apesar de sermos vizinhos, não o conheço pessoalmente, quem conhecer, cara, o Nelson lá do Ex-Trevas, Ex-Transfiction, quem for amigo pessoal do Andreas Kisser também, cara, fala para eles, vocês não querem aqui contar pra gente esse cenário de Santo André, do ABC, do metal, que ia ser muito louco escutar da voz dos caras, porque os caras viveram pelo lado das bandas. Beleza? Genial. Meus irmãos, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou até agora e a gente se vê aqui no próximo Nas Trincheiras do Rock. Abraço. Nas Trincheiras do Rock.